Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai assistir ou ouvir esse podcast. Está começando mais um episódio do Santo Podcast. Ao meu lado direito aqui, Giovanni Claudino, mais uma vez. Mais uma vez aqui, hoje com uma pessoa muito importante e um assunto muito importante que já começamos, né? Sim. Já falamos sobre e vamos dar continuidade aí. É a parte 2, né? E tu sabe que a parte 2, por exemplo, numa sequência, a galera fica na expectativa, né? Sim, sempre. Então, assim, aí eu pensei, tá, pode ser eu e Giovanni. Pode ser. Mas quando a gente traz um contratado, aquele contratado que vem de fora... Internacional. É diferente. Tá? Daqui a pouquinho vocês vão saber de quem que a gente está falando aqui. Falando. Exato. Antes, quero agradecer aí a galera aqui do Belas Artes, que cede o espaço pra gente aqui em Joinville, Santa Catarina. Um abraço para o Natan, para a Mirtz, para o Natalino, para o Arthur, que está fazendo toda a produção, né? Como sempre. Que é o manda-chuva, né? Isso, é a parte mais cara do podcast, claro. Né? Que agora tá pedindo comida agora. Deu para não tomar café em casa. Isso. E agora a responsabilidade nossa agora. Do 13º podcast o cara vem me pedir comida, entendeu? Se tu for basear aí... Senão não grava mais. Isso, já são quase 3 meses aí. Não, tô com 3 filhos agora. Isso. Mas nós estamos aí. Um abraço pra galera também do Bom Samaritano, com os esboços bíblicos. O Marco do Box 91. 91, não muda o box do homem. Não, Box 91. O Nascimento também, que tá lá com ele. É verdade, é verdade. E hoje a gente vai continuar o tema de louvor e adoração no Santo Podcast. E temos a honra e a alegria, né, de receber... Maravilhoso, tá? Maravilhoso. De fora, que nós chamamos de fora. Do exterior. Pronto, daqui o pessoal não ia aceitar. Isso. Dani Ribeiro, que é o pastor de música na Onda Dura. E aí, Dani? Bom, tudo bem, meu irmão? Obrigado, Giovanni. Tudo bem, mano? Graças. Tradutor isso. O que é graças? É tipo assim. Obrigado. Isso, é isso que ele quis dizer, tá? Não é argentino, né, pastor Dani? Não, deixa claro isso, porque é uma confusão. Tá. Desde os meus 17 anos que eu comecei a participar de uma igreja no Brasil, é a confusão sempre, né? É argentino. Não, eu sou argentino desde aquela idade. Não, né? pronto. Não. Virou. Deixei já. Nasceu deixei, no Uruguai, né? Mas virou argentino. Virei argentino, né? Agora que tá mais... Sou mexicano também, sou começa, não, sim. Maria do Bairro, aquele negócio todo. Maria do Bairro é da Bolívia, boliviano tem... Mas faz uns tempo atrás aí na igreja, foi uma família inteira foi me abraçar e me dizer, olha, irmão, a gente queria tanto conhecer o México. e eu também. Deve ser maravilhoso. Mas tu não é do México, não sou do México. É difícil, tá? Não, porque a galera meio que confunde realmente. Sotaque, né? Mas eu espero que você consiga compreender o que vai ser falado hoje também, né? Quem tá ouvindo aí. Que às vezes esse povinho músico não entende também, né? Sim. Não entende português, não entende nenhuma língua. Não. Para. Eu uso todas as possibilidades, não. Então, Dani tá aqui com a gente. Poxa, tô muito honrado de receber aqui. Tá pastoreando a música lá na Onda já fazem... 3 anos, né? Vai fazer 3 anos. Na Onda tá bem mais, né? Faz um tempo já. Já estão uns 7 anos e pouquinho. Não, 10 não. São 7 anos, quase 8 anos. 7 anos e meio, assim. Tá. E, enfim, muito amado por nós. Giovanni já conhece também, né? Conheço. Tá. E eu queria fazer uma primeira pergunta já antes de a gente entrar aqui no tema. Provavelmente já vai ter acontecido. Tá. Mas eu gosto disso. Lula ou Bolsonaro? Eu vi essa pergunta eu vi no outro podcast, né? Não, depois que ganhar o Bolsonaro, o Lula, ele vai continuar. Eu não sou daqui, eu não vou aqui. Essa o homem saiu bem, tá? Lá do Uruguai. Mas a pergunta é, tu me diria pra votar no Lula ou no Bolsonaro? Não, para, cara! Não, deixa. Aquele que quer comprometer o outro a todo custo, né? Jeito, né? Gosta de futebol ou não? Gosto muito demais. Diego Forlan ou não, mas já me fizeram a pergunta Pelé ou Maradona. Mas eu sou argentino, né? Aí não tem condições. Bom, nós vamos agora então continuar aqui o tema de louvor e adoração, só para dar aquela descontraída aí. Dani,
Você que já lidera louvor há um bom tempo, né? Quantos anos você tá na frente aí? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Tá. Né? Obrigado. Uma honra poder estar aqui com vocês e me sinto muito honrado por esse convite. Tá. Há quanto tempo que eu tô Quanto tempo liderando? você tá- Liderando ou na música, né? na música. Assim. Algumas eu ouço assim falar, tô 30 anos, não sei o que, mas o cara começa a contar desde os 4, 5 anos que nem tinha nem noção, né? Nossa, E na verdade eu sempre fui cristão, né? Meus pais são pastores, eu nasci numa igreja, sempre falo, eu nasci numa igreja gigante. Tinha umas 5 mil pessoas, a igreja no Uruguai, o ministério se chama Cristo é a Resposta. E lá no Uruguai, não foi uma igreja que se reinventou, que não tem essa quantidade de gente que tem hoje, mas assim, até os anos 90 ali, 80, 90 ali, quase 2000, já tinha muita gente. Mas eu nasci nesse ambiente de uma igreja muito grande no Uruguai, né? E meu pai fazia parte do ministério pastoral, era um dos pastores, né? Então eu comecei a me envolver com música com 8 anos, 7, 8 anos ali, era uma criança já, mas já tinha talento e tal, né? Mas de fato assim, eu comecei a tocar teclado e estar numa banda do louvor da igreja com 12. Com 12 anos. Então vai mais aí de 30 anos, já vou revelando a minha idade, né? Aí o cara já começa a fazer as contas, né? Só nessa pedalada. Já passou dos 40. Fiz 46 agora, dizia terça-feira passada. Ah, é verdade, 46, né? Pô, parabéns. Tem gente com 33 bem pior. Bem judiada, né? Aí vai mais de 30 anos ali E nunca tive um tempo onde aparelho. Então ali já comecei com 12, com 15 foi que me lembro que foi minha primeira liderança de louvor de adolescentes e tal. Aí com 17 anos foi que eu pedi para meu pai sair do Brasil e congregar numa igreja que estava... sair do Uruguai. Eu morava eu nasci em Montevideo, mas depois eu morei muitos anos na fronteira, né? Ribeira Livramento, uma fronteira Uruguai-Brasil. E eu pedi para meu pai que eu queria muito participar de uma igreja no Brasil. Eu sempre tive esse desejo de vir para o Brasil. Sempre foi assim. Enfim, Deus já tinha um propósito, né? Sim. E aí eu pedi para ele se ele me autorizava. E aí ele ficou meio assim e tal, né? Mas ele me disse, não, eu vou contigo nessa igreja que eu quero ver. E aí me acompanhou e ele viu que era uma igreja grande também, tinha umas 1.500 pessoas, a igreja era enorme, era num cinema, sabe aqueles cinemas antigos assim, sabe? Que tinha mezanino lotado, assim, uma igreja muito linda, mas me chamava muito a atenção a música. Bons músicos tinha lá, né? E aí eu pedi pra ele se ele me abençoava e tal, ele foi lá, me acompanhou, falou com o pastor no final do culto, olha, meu filho vai começar a congregar na sua igreja. Coisas que antigamente aconteciam, mas hoje não... De pastor pra pastor. Hoje o cara não sabe nem de onde veio, nem pra onde vai. É pior, né? Aí ele, não, pastor, não pode deixar. O cara encontra o irmão ali, tu tá quanto tempo aqui? Há 12 anos. Ninguém conhece. Não sei quem é. Ninguém nem sabe. E aí eu comecei a participar, né? Ali, com 17 anos, foi que... E acabei nessa igreja liderando por uns 7, 8 anos também o louvor. Mas aí segue a história, né? Já pegou bastante. Já pegou bastante coisa. Tá? Já se incomodou. Já se Me lembro incomodou. dessa igreja, né? Era uma igreja maravilhosa. Tive o privilégio. Essa igreja era metodista wesleyana. A wesleyana é muito forte no Brasil, né? E é muito organizado, assim, uma igreja muito linda, de pastores e líderes muito íntegros, assim, sabe? Muito boa, assim, uma igreja muito organizada, tem muita história. E eu me lembro que no primeiro dia, assim, na semana que me escolheram como líder do louvor, olha como são as coisas, né? O pastor me ligou. Naquela época nem tinha celular, né? Mas ele ligou para minha casa e me disse, olha, tal dia dessa semana temos uma reunião e você precisa estar, queremos conversar contigo e todo o presbitério quer conversar contigo. Aí eu cheguei numa sala, eu me lembro até o dia, tinha as 15, 20 cadeiras, porque era presbítero pra caramba, assim, e uma. E eu olhei assim, que eu acho que aquela é a minha. E era minha. E era Sentei tua. E
a me fazerem perguntas. Olha! Querendo saber quem era você. O que eu pensava do louvor, o que eu tinha em mente, como é que comecei na igreja. E aí eles depois de muitas, não lembro mais as perguntas, mas me falaram o que eles pensavam, onde é que eles queriam chegar com o louvor na igreja, dos problemas que eles tiveram antes e que eles não queriam ter mais, e aonde é que eles iam chegar, e o que eu pensava daquilo. Mas isso é legal? Isso é necessário. É necessário, irmão. Porque quantas vezes nós já vimos músicos lá tocando em cima do púlpito, do palco, enfim, tocando na igreja, que depois tem uma outra vida. Sim, com certeza. Então, Não, cara, quem é você? Eu quero saber quem é você, né? Exatamente, mas Giovanni, assim, ó, o legal de tudo isso é porque tu sabe que eu já fui tanta igreja que o pastor e o líder do louvor estão brigados, não se entende? Já fui em muita igreja assim que eu já fui convidado a ir para também poder fazer essa ponte várias vezes. Para ligar o líder do louvor com o pastor. Ou me ligava o pastor, falava, vem pregar aqui, também queria que uma reunião com esse louvor, a gente não está se entendendo, inclusive eu tenho muitas dificuldades, a gente não se fala, muito. Ou o líder do louvor convidar muitas vezes, né? Porque não há essa fala, essa dinâmica de trabalharem juntos, que na verdade o líder do louvor ele precisa estar debaixo da liderança da coordenação, da visão também, né? Que o pastor que implantar dentro da igreja, né? Sim. Então, eu me lembro dessa vez como me serviu, porque a quantidade de perguntas que eles me fizeram sobre o ministério foi bastante, sim. E depois deles me falarem assim, o que eles queriam, né? E eu me lembro também que eles me falaram assim, queríamos te pedir também que você começasse a trazer algumas músicas que marcaram a igreja. Porque todos os outros líderes que a gente pediu, eles não concordaram com isso. E eu, enquanto eles iam falando, eu ia perguntar, mas por quê? Sim! Por que não cantaram? E eles diziam, não, porque nós temos uma lista aqui, Dani. E músicas, sabe, tipo de Inário, músicas, como ele vive, porque ele vive. Músicas dessa época, assim, né? Da harpa e tal, né? Músicas que, meu Deus, são lindas demais. E eu me lembro que eles me pediam, por favor, porque os outros líderes de louvor não aceitavam que no repertório tivesse essas músicas. Eles queriam saber o que eu pensava disso, se era possível. E eu por dentro pensando, por que não? E eu disse, não, eu concordo, eu acho lindo, vamos colocar. Meu Deus, foi ali que eu ganhei, todo mundo. Todo o alto clero foi lá e aprovou. Acharam maravilhoso. Então, isso que eu quero, uma picanha e um suco de laranja. Mas é que, cara, eu falo demais, né? Não, mas a gente só te trouxe pra isso, tá? Pra falar, né? Se tu não quer falar, tu pode. Pra falar o que a gente não pode falar, isso. Né? Tu vai embora, a gente fica. Cara. Mas por que tem esses problemas, né? Porque eu me lembro que eu pensava essa forma de por que os caras não cantaram, cara? É porque o líder do louvor, ele meio que se acha meio que dono desse ministério, né? Ele se acha meio que dono da parada toda, sim, né? Tipo assim, isso aqui é o meu cercado. Eu sou o cara. Se tu vai pegar Mateus, o problema é teu, tá? Eu tô fechado aqui com outra linha, numa outra linha. E ele faz um motim, né? Porque eu já vi os caras... Sim, faz o complôzinho dele. Os músicos e tudo, tá tudo com ele, né? Tá. Vamos pegar daqui, então. Ele que falou. E, pra quem tá ouvindo, Pastor Daniel Ribeiro é que falou isso aí. Tá? Procura aí no Insta. Tá? Por que, então? Vamos começar por aqui. Os caras já falaram meio mundo já, né? E agora querem começar agora. Vamos começar por aqui. Essa compreensão de que tem um ministro, né? E tem um músico. Vou falar na visão geralmente da maioria, tá? Da maioria das comunidades de fé e das igrejas locais e tudo mais. Muitos acham que são só músicos e o ministro é o cara que tá com o microfone na mão. Isso. Então aquele lá é o ministro. Eu tô na minha guitarra, eu sou o músico aqui, o baterista é o músico, o guitarrista é o músico. Eles geralmente fazem uma ruptura do músico para o ministro e muitas vezes eles não têm nem o entendimento do que é ser um ministro. O que é um ministro? Claro. Você consegue enxergar primeiro, liderando todos esses anos,
essa dicotomia, por exemplo, na cabeça da maioria dos irmãos que servem na música e dos músicos, de não se entenderem como um ministro e, primariamente, então, o que seria esse ministro para que os outros entendam? Será que eu sou um ministro, então? Ou agora ficou mais claro o que é ser um ministro e o que é ser apenas um músico, né? Ou isso aí realmente tem essa diferença? O que você tem a dizer? Pensa assim, né? Não. Assim, primeiro é importante falar de que a gente vive, não é generalizando, com certeza não é generalizando, né? Mas a história é lamentável, a fama que tem o músico de ser uma pessoa despreparada. Rasa, despreparada totalmente, né? Muitos bons músicos, mas totalmente despreparados, assim. Enfim, Péssimos né? cristãos. Isso, biblicamente. Enfim, tem de tudo. Tem o que é despreparado porque não teve o líder que pudesse proporcionar ensino, alimento espiritual, alimento bíblico. Tem o despreparado porque também nunca se interessou, né? E isso tem bastante, né? Porque você pega músicos aí que, enfim, não tem nenhuma inclinação a querer ler, ou a querer se informar, ou a querer, enfim, se alimentar, né, biblicamente. E isso se arrasta por muito tempo, desde que eu fui assim. Eu não sou nenhum teólogo, não sou mesmo. Eu vejo na igreja ali onde eu participo, pessoal novo, assim, esse talento, assim, né? Que você já vê que tem essa inclinação, assim, né? Esse desejo de serem teólogos e tal. Isso tudo muito, acho maravilhoso. Isso, não sou teólogo, mas já fui despreparado. E muitos anos atrás eu acordei para isso. Eu já me formei, enfim, já fiz teologia 4 anos, acabei de fazer outro seminário, enfim, né? Li muito livro, enfim, né? Mas nessa visão e nessa compreensão de que, cara, o que eu faço ali em cima do palco é de extrema importância. Há uma ideia de que o líder ou os músicos, ele tem menos responsabilidades do que o pastor no culto, e isso é um erro fatal. Como que se fosse menos. Ou seja, a compreensão que eu tenho é que sim, a palavra, o culto, ele é uma adoração ao Senhor, né, com a comunidade, mas a pregação da palavra é o ponto máximo, com certeza. Não é o louvor. Não é o louvor, mas o louvor, ele tem uma parte muito importante dentro do culto. É uma responsabilidade. O culto sem o louvor ainda é um culto. Não, com certeza é um culto. Não, nessa linha que você está falando. Não, com né? certeza. Mas a pouca visão, sei lá, de entendimento, né, da grande importância que o músico tem, que o líder ali tem, né, que o ministro de louvor tem sobre o culto, algumas vezes deixa muito a desejar, assim, né? Sim. Por quê? Porque se arrasta isso há muito tempo já, né? Essa falta, assim, de visão, de preparar a equipe. Uma equipe não somente na parte musical, né? Senão na parte bíblica também. E daí já inicia-se o problema, porque os músicos, eles, né, tem a tendência a achar que eles só devem tocar ali por, né, 2, 3, 4 músicas e ali está o trabalho feito. Então aí começa o grande problema de uma equipe rasa, né? E a igreja percebe isso, a igreja né? Claro que a igreja percebe. Você vê na ministração, você vê a falta, e você... Cara, e assim, se os músicos, eles têm essa pouca compreensão, esse pouco entendimento do lugar que eles ocupam, enfim, desse ministério tão importante, eles têm pouca visão, pouco, né? Isso é porque o líder tem essa visão também, porque é o reflexo da liderança do líder. É o reflexo, porque de forma alguma vai ter um líder preparado e esse líder não vai preparar os seus músicos. Se a equipe é despreparada, é porque o líder de louvor está despreparado. Ele não buscou, enfim, né, crescer, né, biblicamente, ter essa compreensão, né, da importância que faz a música no culto, né? Mas, enfim,
Aí já estamos indo para outro lado, né? Mas assim, o ministro de louvor, né? Você estava falando de ministro de louvor, se o músico se não o músico não, mas é óbvio, claro que que às vezes eles fazem muito essa diferença. Exatamente. Né? Quem tá com o microfone é quem tem que ministrar a igreja. Existem os dirigentes de louvor, né? Existe o líder que lidera a parte ali, né? Mas a falta de compreensão de que o músico é um ministro ali, que ele está usando ser um instrumento para gerar um ambiente de adoração e ele coopera para que isso aconteça. Isso algumas vezes bem carente assim nas equipes, né? Tanto que também tem essa discussão, né? De se o músico, a gente tava falando, né? Se precisa tocar muito bem, se não toca bem, mas tem unção, se é válido. Cara, assim, eu já vi, me lembro que o pastor Lipão um dia falou assim: a igreja não tem culpa de que você toque mal, que toque horrível, que tem que ouvir um cara cantar mal, enfim, né? Existem lugares e lugares, existem oportunidades e oportunidades. Existem lugares onde eu vi pessoas que não tiveram oportunidades de poderem se preparar melhor. Que não tiveram chance, que não tiveram alguém que pudesse preparar estas pessoas, e elas têm um coração muito bom diante de Deus. E sobre o coração a gente não pode falar, não tem como julgar. Sim. Só Deus olha pro coração da pessoa e vê se dali sai um louvor perfeito, né? De lábios que entregam um louvor, né? Um sacrifício de louvor ao Senhor. E não temos como ver isso aí, né? Mas está na nossa responsabilidade, dentro das possibilidades que nós temos, nos preparar da melhor forma possível. Sim. O músico, é responsabilidade do músico, né? É responsabilidade do músico e é responsabilidade de um líder de ministério de louvor a trazer esta compreensão, com certeza. Enfim, a igreja, ela deve ouvir um louvor agradável ao Senhor, porque está na minha responsabilidade proporcionar isso à igreja, né? Existem lugares que têm esta possibilidade, existem lugares que não têm essa possibilidade, e enfim, isso... Enfim, a gente não tem como mas muitas pessoas não tiveram a oportunidade que eu tive, né? De poder estudar ou de poder estar com músicos. São situações, né? São situações diferentes. Nesse ângulo é situação, né? No ângulo de preparo espiritual aí não é situação. Aí é necessidade. Não, aí e olha, assim, olha que legal, cara, porque a gente desfruta hoje de uma coisa que antigamente... É que eu sou de uma geração que viu muito essa mudança da internet, né? E a gente não... Nos anos 90 ali, né? Que foi um pouco da parte da minha juventude, assim... A gente tinha muita dificuldade de poder ser ministrado por algo mais sólido. A facilidade que você tem hoje de você ter acesso a teologia, a acesso a pastores e que tragam uma palavra mais sólida, né, a compreender a Bíblia um pouco melhor. Cara, a comparação é muito grande. Antigamente, para você ter alguém que trouxesse algo novo, era muito difícil. Uma igreja lá no meio do ano convidou um cara que vem não sei da onde, e caíra todo mundo lá desesperado, entende? Porque você não tinha outra, não tinha... Hoje você entra no YouTube, tanto você acha coisas ruins, com certeza. Sim. E aí mas acha coisas boas. Mas você acha muita coisa boa, né? É praticamente impossível alguém poder hoje te dizer, olha, eu não tenho como aprender mais, não tenho como me preparar melhor, não tenho como compreender melhor. Não, hoje você tem muitas ferramentas aí para poder crescer, né? E até pegando isso que o Dani está falando aqui, por exemplo, todo esse acesso, né? Hoje a gente tem todo esse acesso através da internet e tudo mais. Aí tem um problema também, né? Quando a gente não sabe usar muito bem. Porque, vamos lá, você tem uma cultura na sua igreja local aí, que é um estilo determinado de música, vamos lá. Aí você tá na internet, tá rolando o famoso worshipão, aquele pé de molhado. aí com o Espírito Santo, assim, os dois aí, tá coladinho. Aquela guitarra só dando aquela miada. Entendeu? Só aquele ruído de baleia. Baleia, fala baleia, né? Faça umas baleias. Entendeu? E aí você fala, que maravilhoso. Como é que é a baleia, vai? Tá, que maravilhoso. Você fala, não.
É o próprio Eterno conectando a natureza. Sim, sim. Entendeu? A fauna, a flora. Tudo se conectando. Isso, não. Terrível É isso. maravilhoso. É esse ambiente. Aí ele vai lá pro pastor dele e fala assim: pastor, dá um Google. Procura aí, deixa queimar. Aí o pastor olha, ele fala: não, aqui. É Queimar complicado. aqui, eu vou queimar o teu computador se tu vier com ela. Aí o cara já começa. Ele teve acesso a isso, né? Hoje a gente tem muito acesso. E às vezes a gente quer trazer para nossa realidade de igreja e de reunião, da liturgia da igreja, às vezes também, coisas que a gente vê na internet e que começa a trazer um dano Claro. para dentro da comunidade de fé ali, porque mas é tão legal fazer dessa forma. É tão legal começar com louvor primeiro, mas aqui é diferente, a gente faz com isso, faz com aquilo. E aí começa a criar um atrito, como, por exemplo, o Dani já comentou aqui, de, sei lá, do pastor da congregação e o líder de louvor começar a criar esse atrito de ele quer uma coisa que ele viu e acha que todo mundo está fazendo, então deve ser o correto. E o pastor que entende a realidade da igreja e o que eles precisam, né? Que se nós estamos servindo a igreja, então a gente tem que entender isso. Esse é um problema difícil, existe né? muito isso, né? Mas assim, existe uma... Primeiro que assim, existe uma ferramenta que é valiosa, que é a conversa. Tá. Porque eu penso que o pastor, claro, ele não é o dono da razão de tudo. Um pastor, ele aprende também com seus liderados, ele aprende com o passar com os anos, com a caminhada. Sim. E é muito válido e é muito legal quando tem um pastor que é humilde, que aceita ideias, que aceita, enfim, né? Enfim, uma ideia, uma proposta. Uhum. Isso é muito legal, né? Termos líderes que não Entender são... a área, né? de cada um. que não se portam de uma forma arrogante, orgulhosa, como que soubessem tudo, né? Uhum. E a gente tem muitos pastores, tive muitos pastores assim que eu sentava para conversar e eu discutia um assunto, muitas vezes, e mas eu enxergo desta forma e tal, e tive pastores que deram esses passos atrás e não, é verdade, vamos fazer assim, não. Isso é maravilhoso, né? Porque tem os pastores também que é muito complicado. Se portam como ditadores, e não deveria ser assim. Porém, tem a outra parte que é muito importante, que a gente tocou também nesse assunto, que como tem líderes de ministério de louvor, que eles se sentem donos daquele momento ali, né? Eles se sentem os donos do palco, eles se sentem os donos da presença de Deus, eles que possuem, né? O espírito parte deles. Daqui pra frente. Daqui pra frente o culto vai fluir. É agora que flui comigo, entende? É horrível isso, né? E aí entramos nesse Embate ali. nesse embate, né? Mas é muito importante saber de que, por exemplo, ninguém me obrigou a vir para a onda. Eu decidi. E quando eu vim para a onda, eu tive que me reinventar, eu tive que aprender muitas coisas, porque eu vinha para uma igreja que era muito diferente das outras igrejas que eu tinha participado antes, e com o mais importante, uma confissão de fé diferente das confissões de fé que eu vinha praticando. Então, sempre penso que é muito importante que o líder do louvor saiba qual é a confissão de fé daquela igreja. Porque é um caminho que você tem, né? É um norte que você tem para saber o que você vai ministrar, o que você vai falar. Conhecer a sua igreja, conhecer, né, o que o seu pastor ensina, né, na doutrina, o que ele crê, né, como é que ele prega, o que ele crê sobre tal assunto, sobre tal outro assunto doutrinário. Então você tem ali um norte para poder ministrar. O grande problema se dá que quando essa confissão de fé não está em claro, então você sai dando tiro para tudo que é lado. Aí o pastor O Dani tá criando um problema, tá? A gente chamou ele pra uma coisa, ele já tá batendo em outra. Porque agora os músicos vão chegar na igreja e dizer assim, ó...
ô pastor, qual é a nossa confissão de fé? Ai. E o pastor vai dizer, o quê? Claro. Me fala você. Qual é? Onde é que Pois tá a é, tua não, fé? Mas isso aí é importante, só dando um aspas aqui, porque muitas vezes o cara vai querer ir no flow, né, do que ele tá sendo ministrado em casa e tal, e aí o pastor tem que despregar aquilo que o cara Exato. falou Não bate. no meio do Não bate. Ô, João, você... 40 minutos ministrando e 40 desministrando. Você arrumando, né, Isso, tudo. Né? arrumando a casa. Acabou o culto. Não, mas eu já passei também por isso. Cantei qualquer coisa e o pastor teve que arrumar. GPS Sim, furado, já vivi foi no isso. lugar errado. Claro, Por isso exatamente. que é legal trazer o Dani, porque ele já passou por muita coisa. Não, mas é verdade, Isso aí. eu estou lembrando. Sim. Eu estou lembrando de eu cantar, levar a igreja Uma a música cantar, que não tenha- e o pastor vir depois e ele ter que arrumar o culto, inclusive dentro daquilo que ele falou para arrumar, ele terminar aquela arrumação toda cantando e aí a coisa fluiu. E eu assim, ó, agora fluiu. Nada, tipo assim, que vergonha, sabe? Mas isso é engraçado porque teve um dia que eu tava ali na onda, a gente tocou, era no culto de sábado, a gente tocou Alessandro Vilas Boas. Ai, Cuidado. seus olhos são como fogo, na sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Não, tá, ele não falou mal da sua música, tá, Alessandro Vilas Boas. Mas o que aconteceu? Ele chamou depois da banda e falou assim, cara, essa música é linda, porque daí o refrão é só o teu nome é doce como mel. Mas enquanto a gente estava cantando a primeira parte bíblica, óbvio, mas o entendimento da igreja, tinha muita gente que... Meu Deus. Como assim, meus olhos como fogo? Claro. Da boca sai uma espada, Claro. está vestindo um manto Não, de ninguém sangue. sabe. Aí Não, o a cara... gente não sabe o que Isso, que... mas se cantasse só o refrão, só o teu nome é doce exato. como mel, que foi quando os irmãos vieram cantando junto e adoramos ao Senhor junto, mas como foi importante esse toque de tipo, cara, eu acho que essa primeira parte da música, para um ambiente do Exato. culto, talvez não seja a Mas, assim, melhor ó, opção. O legal é isso tocar nesse assunto, porque, a gente vai indo, Sim, vai mas é deixando bom. o assunto outro Não, pra trás lá. é isso aí. Mas é que o próprio Vilas Boas, eu já vi ele falar que ele falou assim que ele cometeu alguns erros, mas não foram assim erros, mas ele acabou gravando músicas que enfim, se espalharam, né? Enfim, deram certo, assim, comercialmente. E que eram músicas muito dele, com o Senhor dentro do quarto que ele fez e que era uma coisa que ele entendia, da linguagem que ele usava no íntimo dele, Devocional, né? assim, Exato, com Deus. né? E que isso... Não, pode concluir. perguntar. E isso é uma questão que os ministros precisam ter cuidado, né? Não é a óbvio. música que eu gosto de ministrar Não, ou ser com ministrado certeza no que meu não. quarto que eu devo tirar para um repertório, Não, com né? certeza, porque como eu estava lhes falando, quando eu vim para a Onda, por exemplo, né? Eu tive que, enfim, rever muitas coisas, inclusive na minha ministração, o que eu falava, como eu ministrava. Eu tive 1 ano na Onda só olhando, né? Tô falando da Onda porque é a realidade, É a realidade que eu tô hoje. hoje, né? Mas isso pode acontecer. Cabe para outras, né? Cabe para, com certeza, né? Se um dia não tenho isso nos planos, né? Mas se eu tiver que ir para outro ministério, eu faria a mesma coisa, porque eu preciso compreender a igreja onde estou ministrando, né? Então, eu tive 1 ano, assim, olhando e vendo, tentando entender aquilo, né? Porque, de fato, cara, algumas vezes, ou quase sempre, né? A gente precisa abrir mão dos nossos gostos pessoais para ministrar o que a igreja precisa. É muito diferente. Pode que, de repente, tenha alguma música que é do meu gosto pessoal, com certeza. Sim. Mas eu não vou ministrar ali o meu gosto pessoal. Eu vou ministrar o que a igreja precisa. Em concordância e na mesma visão e no mesmo sentir com o meu pastor, com a visão que ele tem para a sua igreja, né? Entendendo da sua confissão de fé da igreja, entendendo, né, da doutrina, do que se ensina. São todos são ferramentas, né, que vão colaborando para que a igreja compreenda onde é que nós queremos chegar.
Porque senão saímos dando tiro pra tudo que é lado, cara. Ninguém morre. Ninguém sabe para onde queremos ir, para onde, entende? Enfim, né? A gente se esforça para isso, né? Mas, de fato, né? Eu não sei se já comentei contigo, John, mas assim... eu tenho outro estilo que não é o worship. Se você me dá para escolher, por exemplo... Não é o worship que eu vou escolher. Ah, tu não gosta do worship? Não. Até porque eu acho que o líder de louvor, ele precisa ser uma pessoa eclética. Começar por aí. Sim. Ele precisa, sim, tem um gosto pessoal, tem uma linha ali, né, musical, mas ele precisa ser uma pessoa maleável, uma pessoa eclética, entender de outros ritmos, entender e também entender qual é o estilo que a igreja quer cantar ali, qual é o estilo da igreja para ministrar, né? Mas, por exemplo, não é o estilo worship que eu gosto de ministrar, assim, que tenho mais prazer, vamos dizer assim. Eu gosto muito do worship, acho uma música maravilhosa, bem tocada, ela é sensacional. Não é o teu gosto pessoal. Não é o meu gosto pessoal, eu tenho outro estilo, mas eu vim para uma igreja que a base musical é essa. Sim. Eu abro mão do meu estilo, abro mão daquilo que mais eu gosto, porque eu entendo que a minha igreja é ministrada por esse estilo, começou lá atrás a ser ministrada e esse é o estilo dela, e esse é o estilo que o pastor quis dentro da sua visão, seu planejamento, então vamos lá. Matando a curiosidade, qual que é o estilo que tu gosta? Samba. Aquele chorinho brasileiro, cara, aquela coisa, aquela ginga. Ele veio pro Brasil por algum motivo. Ele veio atrás do samba. Salsa, gosto muito. Mas o que te chama a atenção, assim, musicalmente? Não, eu gosto muito de música black. Legal. Assim, gosto muito dessa pegada. Assim, até porque, assim, a música em espanhol, por exemplo... É a música Centro-América, né? Ali, né? Eu ouvi muito Marcos Witt, né? O líder, Jesus Adriano Romero, né? Esse cara é bom, tá? É muito demais, né? Então eu cresci ouvindo Marcos Witt e outros, assim, né? O mesmo estilo e tal, né? Mas pegavam muito a música americana, né? Com esse swing, assim, Sim. sabe? Convenções. Isso, acho muito massa. Então eu me criei ouvindo isso e esse swing na música, né? Aquela guitarrinha, aquele baixo, aquela bateria, sabe? Aquela coisa assim, né? E então eu tenho muita saudade. O John não sabe o que é isso, tá? Não. John é sacana. Não. Aí ele se enganou. Porque, mas isso é legal que o Dani falou, pô, Dani, que maravilha. Não deixa você abalar, mano. O que acontece? Por exemplo, quem me vê hoje com o violão na mão, até mesmo compondo numa linha mais americana, tipo, né, mais britânica, assim. Sim. Que a galera também fala como worship aqui. Sim. Britânico. Né? Mas, por exemplo, me vê com violão na mão. Mas o que eu gosto, de verdade, nem é o violão, mas é com guitarra e, por exemplo, fazendo um rockzinho. Rockzinho, melódico ali. Tá vendo? Porque eu sempre eu vim Sim, disso. tu vendo essa. O meu início na música foi no rock, toquei rock a vida inteira, gravei rock a vida inteira. Mas, para servir a igreja... Exato. Como eu entrei na onda e permaneço até hoje, e a nossa linha é essa. Com certeza. Eu abri mão. Então, assim, eu poderia estar tocando minhas oitavadas lá, minha guitarra, mas eu abri mão porque a igreja necessitava naquele momento de alguém que tocasse o violão e que pudesse liderar o louvor fazendo dessa forma e tudo mais. Exatamente. E aí abri mão do meu gosto isso pessoal. É maturidade, fazer, né? Isso é maturidade, entender o que a igreja precisa, né? E é interessante porque, por exemplo, o Giovanni, que já me pegou nesse tempo de eu já na caminhada com Cristo e tal, teve essa ideia de tipo, com ele é só pé de violão, então, mas é porque quando você abre mão, e muitas pessoas talvez me conheçam também dessa forma, não conhecem exatamente, se não for numa conversa de mesa assim, o que realmente ele gosta de tocar. Né? Sim, então isso é muito legal a gente ver que esse gosto pessoal tem que ficar em segundo plano. Com certeza. E o servir, imagina, eu já venho do Uruguai, né? Que se tocava no louvor, muitas igrejas lá tocam salsa, tocam cúmbia. Já fui de banda. Você não tem ideia o que é uma igreja inteira cantar salsa no louvor. Capaz. É uma festa, cara. Eu sinto muita saudade disso.
Porque assim... É que remete já uma alegria, né? Óbvio. Já dá aquela agitada. Já- Assim, a né? música por si, né? Isso. Demais, não tem como... flui muito. Foi muito alegria, assim, no louvor, assim, demais, assim. Tenho muita saudade disso. E é uma coisa que também é outro assunto, né? Mas Não, que- é esse assunto Não que a é. gente vai. O que é? Mas o que se perdeu um pouco, né? Alegria é disso. Olha o mesmo espírito aí, igreja. Olha o mesmo espírito. Deixa eu te falar. Essa linha mais britânica, o worship aí, não deu uma entristecida É uma na abafada, igreja? né? Não tirou o sorriso do rosto da criança? Eu não falo é nada, né? Não, calma, Giovanni. Mas não deu a galera, eu acho que não saiu do 8. Depressivo, Foi depressivo. caminhando. Não muito nessa linha. Mas meio que é difícil, por exemplo, você botar num repertório hoje, achar no Brasil músicas de celebração, no caso, mais alegres, vibrantes e tudo mais. Deu uma perdida nisso, né? Deu. Eu acho que deu, sim. Quando o cara não quer se queimar, Não quer se queimar, né? ele tá liderando uma igreja. Aí o outro assim, tu tá querendo me jogar no buraco, né? Tu quer minha vaga? Fala, pô. Cara, Tu tá querendo vaga, meu fala, cargo, tu avisa já. Deu, foi bom. Foi a melhor coisa. Vou achar Deu, as deu. melhores palavras Pronto. aqui. Não, assim, ó, eu A acho... gente corta, se for o caso. Não vai Ou cortar. cabelo no não Marco lá corta no nada. Box 91. Vai. Não, eu acho assim o worship. Primeiro, que fique bem claro, porque existe uma linha de ministros assim que odeiam o worship, que não sei o que, e eu já acho isso uma falta de maturidade, uma infantilidade. Linkam como se fossem músicos ruins, que não têm isso, capacidade de tocar nada algo a ver. mais complexo. Não, nada a ver. Eu acho isso nada a ver. Eu acho maravilhosa a música worship, né? Da onde ela vem, né? Enfim, né? A origem desse estilo musical. Eu acho lindo demais, cara. Lindo Soa demais. bonito mesmo. Eu soa bonito, eu aproveito. Eu já compus, você sabe? Sim. Componho Não, músicas e aí a gente faz isso pra servir a Pra igreja. servir a igreja, com certeza. Que inclusive eu tenho outras músicas que eu nem vou fazer questão de ensinar para a igreja, porque não tem o estilo da igreja. Sim, Pronto, não verdade. é pra mim ali. Mas eu acho assim que o worship é algo interessante, algo positivo que eu vi é que o worship ele deu oportunidade a músicos a poderem fazer parte de equipes de louvor e a trazer uma música mais simples, né, tecnicamente, mas que eu... Peraí. Não quero nem saber. Peraí, não. Contratem Agora eu vou te vocês, dizer os uma coisa. advogados. Ele deu uma volta, calma. Eu vou explicar o que aconteceu. Pra dizer que o pessoal da onda não sabe tocar. Não. chegar no final, Não. Os caras estão querendo aqui, não. Peraí. É que assim, ó. Ele falou assim, ó, não. As pessoas acham, tá? Vou resumir em 30 segundos. Tá. As pessoas acham que o Eu músico do resumiria em worship 5. é um cara que não consegue tocar algo complexo, o que não é verdade. Não, é verdade. Mas o worship, ele te deu uma oportunidade Sim. Não, eu pro entendi, Edu. cabeça de bagre conseguir... Pra mim, no caso, eu consigo tocar worship. Não, Sim, mas- não. 4 notas? Não é isso. Não, tu não. Não, mas pode concluir, a gente tá entendendo. Nem isso tu não consegue, Giovanni. Massa, porque tá? a música... Mas realmente deu mesmo. Cara, antigamente... Eu vi muitos músicos, por exemplo, os anos 90 lá, né? Muito músico que nunca conseguiu tocar numa equipe de louvor. Porque, enfim, tipo, ali tinha caras que tocavam as músicas, né? Que na época, enfim, Ademar de Campos, Azaf, e esses caras, assim, né? E outros mais, eles tinham... Eu conheci muitos músicos, assim, que tocavam com eles, assim, cara, eram caras, assim, que fizeram faculdade de música. Tipo, eles quebravam a música. Músicos, sabe? assim, profissionais, por cada exemplo. letra Cara, era o tecladista era uma... do Azaf, Alexandre Paz, produtor, o cara que viajou pra Argentina, pra toda a América com o Azaf, assim, é um grande amigo, tá? Ele é pastor hoje numa batista. Fiquei muitas vezes na casa dele, assim, enfim, ele era mais velho do que eu, assim, na época, eu me lembro que eu, para poder aprender alguma coisa, e não tinha internet naquela época, quando Azaf ia na minha igreja, né, que ele ia ministrar lá, eu ia e ficava atrás desse tecladista para poder pegar alguma coisa, assim, porque o cara fez 12 anos de faculdade de música, né? Um cara muito Monstro. famoso em Porto Alegre, lá, o cara afamado, assim, é um cara monstro. Ele era um dos produtores do Azaf. O Azaf, ele é muito simples, cantando e tocando. Mas os que estão atrás dele é uns monstros. O guitarrista Alexandre...
tecladista Alexandre Paz, o guitarrista foi músico, um dos guitarristas que tocou nessa igreja wesleyana que eu falei que fui líder. Esse cara, Alexandre Vieira, hoje está nos Estados Unidos, já tocou com Ron Kenoly. Vocês conhecem, né? Ron Kenoly, quando vinha no Brasil, pedia o Alexandre. Eu fiquei até envergonhado, porque na Vertical FM eu trabalhava numa rádio gospel, eu falava Ron Kenoly. Aí agora o Dani falou, é Ron Kenoly, então tá. Então você que me ouviu em algum momento... faliu. Isso, faliu por causa disso, tá? Muita gente nem sabe quem é Ron Kenoly, né? Mas o Alexandre tocava... Era um músico, assim, baixista, cara, da Lagoinha, tocou muitas vezes, né, pra Ana Paula Valadão, né? Ana Paula Valadão. E, caras que tocavam demais, assim. Os músicos do Ademar de Campos, por exemplo. Gerson Ortega, que era outro tecladista, não sei se vocês conhecem, mas também era dessa mesma geração, assim, bons sabe? Bons músicos. Daniel assim. Souza. Cara, os músicos deles virtuosos. Então, tipo assim, eram nossas referências. Tá. Todo mundo se esforçava muito para chegar perto, mas assim, você achava músicos nas igrejas muito bons. Os caras que quebravam tudo, assim, sabe? Então, quando tinha alguém que não tinha essa possibilidade, não tocava nunca numa igreja. Alguém que quisesse fazer um pedizinho de fundo, era assassinado. Não. Tipo, ninguém ia fazer um pad. Não dava oportunidade. Não, que isso? Não tinha. Cara, a música, né, britânica, ela traz esse novo estilo que eu acho que veio dar oportunidade para aquela pessoa que de repente não tinha tanta habilidade nas suas notas e nas habilidades, na sua mão, enfim, né? Mas a trazer também juntamente uma música com qualidade sonora, muito. Sim. Porque a música worship, ela tem uma qualidade de timbres fantástica, muito, muito legal, né? Então, deu possibilidade a que estes músicos pudessem participar hoje. O que aconteceu? O que eu acho que aconteceu? A música, ela tem um estilo. Ela tem uma pegada mais suave, mais intimista. Com certeza. Sim. Eu acho que o que eu compreendo vendo um tempo, que enfim, o louvor passou por muitas fases, né? Eu vivi a fase que eu acho que vocês devem lembrar das músicas de comunhão. Cara, era só você cantava música de comunhão nos anos 90 lá. Daniel Souza é um ministro de louvor que cantava muito, que fez aquela música Recebi um novo coração do Pai. Eu gosto dessas, né? Coração regenerado, sabe? Eu lembro de um café com os pastores que foi com o Hernanes, que era tu que estava tocando. Ele meteu já logo de cara o único. Cara, eu falei, essas músicas que a gente precisa tocar em todos os cultos. Sabe? Tipo, letras incríveis, né? Eu gosto dessas músicas. E Daniel Souza fez essa música, muitos nem sabem quem é Daniel Souza, mas cantam na igreja as músicas que ele... Então, assim, depois passou para as músicas de guerra espiritual e tal, não era? A batalha. O júbilo de todos, Leão de Judá. Não deixe o soldado ferido. Cara, era todos os louvores. Essa é velha, tá? Depois as músicas mais assim de cura e tal. Entrou a Lagoinha com tudo anos 2000. Começou e cura. Não, a gente tá vindo na linha do tempo. Vai. Veio a cura. E aí? Creio que tu é. E aí depois? Isso. E aí agora? Aí nós, resumindo, mas né? nós caímos no tuts do brabo, né? Sim, não, com certeza. Meteram um Avicii ali, ó. Sim, vem o tempo da música eletrônica, trazendo de novo os timbres, né? Sintetizadores e tal, e trazendo os anos 80 de novo aí, incrementando na música mais moderna hoje e tal, né? E veio junto a música worship, né? E meio que morrendo essa parte tão vibrante. Claro que sim, eu acho isso. Tá errado. Enfim, é o que eu posso enxergar, o que eu posso ver, assim. Musicalmente falando, é isso. Hoje, por exemplo, o que vende? Tá. O que é comercial? Sim. O que todo mundo tá fazendo e que tá dando certo. Não é isso. Eu fiz uma música, você sabe, né? Não sei se o Giovanni de repente teve a oportunidade de ver, mas eu fiz uma música... Acho que foi a última música que eu fiquei, o Rei, né? O Rei. Porque tá. Gravaram ali na... Sim, eu fiz essa música porque eu estava no meu quarto e disse, cara, eu tenho saudades de celebrar com a igreja. E eu abro salmos e eu vejo celebrar com júbilo, cantem louvores, batam palmas, gritem ao Senhor. Não consigo fazer isso no worship. Porque o worship ele traz uma proposta mais intimista, uma proposta mais... E que tem o seu lugar. E que cabe falar isso.
Não estou aqui condenando essa parte tão importante e tão necessária, que é aquele momento de fechar os olhos, ser quebrantado, de chorar, de cantar, de se preocupar. Mas esquecemos de um lado tão lindo, tão bonito, tão necessário, que é a celebração e de trazer essa alegria do sorrir e de estar de olhos abertos, cara. Porque o louvor é comunitário. Sim. O louvor não é simplesmente de olhos fechados. Nós estamos cantando com a comunidade. O culto é comunitário, né? Todos nós agora nos reunimos para celebrar o Rei. E essa parte meio que morreu. Porque de repente, não sei, não quero aqui dizer porquê, eu tenho a resposta, né? Mas de repente porque não vende mais? Não sei, porque não dá tão certo lá no YouTube, porque não dá tanta visualização, porque, sei lá, enfim, daqui a pouco eu não sei o que pode acontecer e que pode mudar até o momento, por exemplo, da sociedade em si, da igreja, por exemplo, a pandemia veio algo que trouxe muito disso, né? A pandemia, ali em 2020... final de 2019, né? Início de 2020, a galera deu uma murchada forte, aí, assim, nessa o emocional de todo mundo foi lá para baixo, né? Muito abalado. E aí que cabe a sensibilidade. Não tinha como cantar música, celebração. Não tinha, não era um momento assim muito legal para toda gente falecendo e morrendo e tal, né? Sim. Mas, enfim, a música de celebração... pode ser um ciclo da igreja, o ciclo agora é o novo ciclo, músicas mais intimistas, pode ser, não sei, mas que, cara, você olha para Salmos e você fica muito animado, querendo viver aquilo, mas aí você olha para sua realidade, não, mas não é mais isso. Por quê? Quem disse? Sim. Onde é que está na Bíblia que agora o louvor deve ser dessa forma? Não. E eu acho que para quem prega, e o teu caso também exerce essa função ali na onda também, é como se o pastor que prega sorrindo, a coisa não, peraí. Quando faz muita brincadeira, não, isso aí não. A mensagem tem que ser pregada com seriedade. Mas segue muito nisso que, tipo, tem muitos que pensam que a música muito alegre é festa, é só palhaçada. Não, como que se a música de celebração ela não tem um acesso ao coração de Deus? Exatamente. Tipo assim, não é o que acessa o coração de Deus é me quebrantar. Colocam nesse nível, né? E como se o quebrantamento só viesse através da música introspectiva. Exatamente. E não de uma celebração. Quantas vezes eu celebrei... Meu Deus, eu gostava muito do Marcos Witt, porque ele traz... Enfim, é a referência que eu tive até pela língua, né? Mas ele trazia muito... Ele é, né? Um cara muito equilibrado nisso. Ele tanto você entra na adoração e você chora, você se quebranta, você vai ao chão, Eu fui a... muitos eventos e ministrações e congressos e conferências dele, pequenas, grandes, médias. E você tem aquele momento, mas ao mesmo tempo ele trazia essa outra parte, assim, que era o da celebração ao rei. E nas devidas proporções, no Brasil, o Fernandinho fez isso também. O Fernandinho tem uma pegada assim. Pois eu não quero generalizar, né? Não, com certeza não podemos generalizar, né? Mas... de fato, existem ministros... O Fernandinho tem uma pegada incrível de celebração, de festa. E tem no outro lado que você... Meu Deus, você tem uma unção, assim, né? Você se quebranta, né? Mas eu entendo, assim, eu vejo, assim, que a celebração, ela se perdeu um pouco. E, claro, o worship veio, né? Com essa nova pegada, enfim, dando essa oportunidade, trazendo uma boa música, trazer músicos que, né, de repente não tinham uma qualidade assim. Agora não podemos também ir para um extremo de dizer que músicos, worship, qualquer um pode tocar. Sim. Porque existe o worship bem tocado e o mal tocado. Vamos falar tecnicamente, existe pessoas aí que acham que estão tocando uma música britânica e não estão tocando, estão fazendo qualquer coisa, enfim, né? Então, uma qualidade técnica limitada, e aí é outra coisa, é outro assunto, né? Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, é maravilhoso. Redundante, né? Eu vou pesquisar no Google o que é isso, depois eu te respondo. Aí, o que acontece? Muitas pessoas acham o que, Dani? Vamos produzir uma música com banda e um violão e voz. Tem gente que acha que é mais difícil tu produzir uma música com banda. Mas a verdade é que com banda tem muita coisa para mascarar o cara que às vezes tá tocando mal,
né? Por exemplo, sim. tu tá num louvor, tu não consegue ouvir exatamente o que o baixista tá fazendo. Não, com Às certeza. vezes o fora dá muito Acontece. fora. Mas beleza. Só que quando tu tá, por exemplo, no violão e voz, essa simplicidade requer muito mais Sim. do músico, porque qualquer coisa que tu faça fica evidente e claro. Porque, por exemplo, assim, analisando um pouco a música worship, né? Ela é uma música mais reta, mais quadrada, né? Notas mais ali, né? Mais retas, né? Ela não tem aquela... Um pouco previsível também, isso, às né? vezes. E aí é que entra o problema de músicos que se conformam e, enfim, não há uma preocupação entra numa zona de conforto, né? Achamos o formato. Achamos aqui, tá bom fazendo baixo tum, toda a música, tá bom na bateria fazer tá, psh, 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 pronto, tá bom o tecladista fazer um pad. e aí, enfim, vai se acomodando e quando você quer tocar algo diferente, porque de repente, você quer cantar Grande o Senhor, que é uma música do Adhemar de Campos, que tem alguma notinha a mais, e olha que ela é simples também, mas que exige um pouquinho mais e tal. Tem aquela caidinha, quando vai cair. E aí o cara já fica... Já não vai. Eu já largo o violão, tá? Aí eu fico com a igreja só. Quando começa a cair, essa coisa de cair, de diminuta, essa coisa não é comigo. Aí eu já largo aqui, já deixo os irmãos tocando. Chora, né, Eu deixo os irmãos ir. não, e aí existe uma... Que mascarada, né? Não, mas eu largo o violão porque eu não vou fazer. Porque assim, pior do que você tentar fazer acompanhar o que não vai rolar, vai cantando com a igreja. Aí esse é um ponto importante pra gente já se encaminhando pro final. Essa ideia de que, por exemplo, é uma banda e tem o povo assistindo é muito prejudicial. Porque, por exemplo, num momento como esse que eu largo o violão, eu não vou conseguir acompanhar, vou cantar com a igreja. É a ideia de que tanto você lá em cima como lá embaixo, todos nós estamos adorando ao Senhor. Fazendo a mesma coisa. E por vezes o cara... e eu não vou levar sempre pro lado negativo, né? Mas muitas vezes a banda se porta, né, nas realidades mais diversas aí, como uma banda mesmo, e não uma banda de auxílio para a igreja, mas como uma equipe que vou tocar o meu repertório, eu fiz isso, eu vou tocar isso. Se o Dani puxar um Grande ao Senhor, eu já vou... Não, aí tá fora do meu script e tal. Mas essa ideia do servir ali é muito importante, entender que estamos juntos adorando ao Senhor, né? Então, tá a banda inteira ali. Eu acho lindo, por exemplo, que chega numa última música, só toca o teclado. Sim. A banda inteira continua cantando com a igreja sem precisar tocar. É uma banda que... É uma banda madura, né? Isso é legal, né? Chegar a essa maturidade, né? Isso cabe, enfim, né? Ao líder de ministério de louvor ter essa maturidade e passar essa maturidade para os músicos, né? Já vivemos isso juntos, né? Me lembro até uma conferência que há uns anos atrás que nós estávamos tocando e aí eu acho que tem uma música... nos braços, que você tocou com violão só na frente, assim. Em Teus Braços, da Laura Solgueres. Isso. Eu me lembro que Rapaz, massa que foi, lindo demais. Faz tempo isso aí. Ele pegou o violão na frente, o John pegou na frente ali, nós nem tocamos, e só violão, em Teus, só violão e voz. E isso é legal, né? Porque aí que tá, cara, essa maturidade dos músicos entenderem que a gente precisa gerar um ambiente de adoração na igreja, né? E não fazer o nosso show, não fazer a nossa apresentação, né? Estou ali para colaborar, para que haja um mover, para que haja, né, um momento que a pessoa se conecte com Deus, né? Sim. Essa sensibilidade, essa clareza de que se não tenho que cantar, não vou cantar. E se eu não tiver que tocar agora, não vou tocar. E também se não tiver que tocar esse fim de semana, não vou tocar esse fim de semana. E nem no próximo, nem no próximo. Não tem problema isso, Sim. entende? Não são todos assim. Os músicos ficam... E continuar com o intuito de ir pro culto da mesma forma e adorar o Senhor da mesma forma. Com certeza. Como se estivesse em cima do Sabe púlpito. que há um problema, né? Que eu já vi isso muitas vezes, isso aí, né? É que isso já começa antes, né? É porque o músico, ele limita seu serviço ao Senhor somente tocando. Ele não sabe fazer mais nada. Sim, eu tive a oportunidade de perguntar muitas vezes para músicos e para cantores, tá, o que você faz na igreja? E
eu toco, né? Numa conversa assim, né? E eu toco, tá, mas onde mais você... O que mais você serve aonde? Não, mas eu tal dia eu toco lá. Tipo assim, tá, mas além disso, onde que você serve? Onde que você está servindo a igreja, os irmãos? O que você faz? E, cara, a maioria, eles restringem seu serviço à igreja em tocar ali 20 minutos. Por que isso? 20, 30 minutos. Uma igreja algumas igrejas um pouquinho mais, outra um pouquinho... Se perguntar se o cara muitos até por discipula prazer, né? Porque não gostam porque daquele... entendeu, é por prazer. Então, E esse servir porque não não tem é a difícil. verdadeira compreensão, cara, do quanto é importante e profundo que nós estamos fazendo ali, né? Então, assim, cara, é muito raso isso, cara. É muito, sabe, superficial. É só por prazer de tocar. E tocou 20 minutos na semana, aí de repente um culto e acabou o serviço da pessoa. Tipo, não... Então, assim, isso já começa antes, né? Porque por isso todo o cuidado que a gente tento eu ter, né? De quem eu vou colocar lá. Eu vou colocar pessoas lá que têm uma caminhada com Cristo. Eu tento colocar pessoas lá que compreendem, que têm uma ideia da importância e da profundidade do que eles vão fazer ali em cima, né? Que não é uma apresentação, não se trata de mim, se trata de Cristo que está se conectando com os corações, escolhendo pessoas ali, está salvando pessoas, está curando pessoas, né? Estou colaborando para que isso venha acontecer. Se eu não tiver que tocar, não vou tocar. Se eu tiver que cantar, beleza. Se não tiver que cantar, não canto. Essa despreocupação, né? Porque para mim o serviço aos irmãos da igreja não é só louvor. Eu faço muitas outras coisas. Sim. Hoje, se você me dá para escolher, e isso deveria ser assim em todos. Se você me dizer, Dani, né? Você vai ter que escolher cantar ou pregar a palavra, pregar o evangelho. O que eu deveria escolher? Eu escolho pregar o evangelho. Ah, mas você não gosta? É óbvio que eu gosto de tocar e amo cantar, mas eu não tenho não tenho dúvidas, não me cabe dúvidas que eu vou deixar de lado a música para escolher pregar o evangelho. E aí, será que são todos que pensam assim? Será que de repente aí vamos dizer para músicos e músicas, vocês devem escolher esse caminho, pregar o evangelho, vocês precisam deixar de lado a música agora e se dedicar à pregação. Muitos vão... Acaba a vida do cristão, acaba a vida dos músicos ali. Sim. Porque eles estão perdidos. Sim. Porque eles não conhecem o evengelho, porque eles não conhecem a igreja, eles não conhecem a comunidade, eles não conhecem por onde eles estão caminhando, eles não conhecem isso. Eles só sabem fazer a música ali, né? Tocar. A vida cristã muitas vezes se resume ao ensaio, ao tocar domingo e pronto. E aí, às vezes, ficar na palavra, às vezes não. E um às vezes emocionalismo, né? É aquilo que nós sempre falamos, né? É uma romantização do evangelho, né? Romantizam o evangelho. E ali, aí ouvem a palavra ali, um dia choram, outro dia não e tal. E acabou a vida cristã do músico ali, né? E se trata de muito mais do que isso. É muito mais forte do que isso, né? Pegando agora pra gente fechar aqui com o Giovanni e com o Dani. Dani, conselhos que você daria para os irmãos que servem na música e que estão assistindo aqui ou que vão receber esse podcast, enfim, de algum amigo? O que você poderia dar de conselhos para esses irmãos? E estão pedindo palhinha no violão, os caras. Eu gosto de ler aqui uma passagem aqui que eu quero terminar aqui lendo, tá? Que se resume, vamos ver o que o Dani pode falar sobre conselho musical e tal. Enfim, eu acho que o meu conselho não é direcionado somente para música. Não somos privilegiados, sim, enfim, eu sou privilegiado de que Deus tenha me escolhido para servir a igreja na parte musical. Amo fazer isso. Sei lá, Deus me deu esse talento, vou servir até que Ele diga, né? Até aqui, pronto, Dani, não é mais isso que eu quero que tu faça. E faço isso com paixão, né? Dentro das minhas limitações, e tenho muitas limitações, muitas travas e tal, né? Sofro muito com isso e tal, né? Mas, enfim, Deus me usa ali, Deus me escolheu para isso, né?
Mas eu não aí que tá, eu não limito a minha vida à música. Minha vida com Deus é muito mais do que isso. Minha vida como pessoa, como filho de Deus é muito mais do que o tempo musical ali. E aquilo é apenas um momento, faz parte de um todo, do culto. E tem outras coisas que para mim são muito mais importantes que um ministro de louvor e um músico deveriam se preocupar, né? Verdade. E enfim, né? Deveriam se preocupar com outras coisas e não somente com a música. É óbvio que estando na música a gente deve ter a preocupação, deve ter sim o anseio de aprender, de dar aquilo, né? Fazer aquilo com excelência, com certeza, né? Músico bom, a gente precisa tocar bem, trazer uma música de qualidade, né? Mas terminou o tempo de louvor ali? Terminou o tempo. Quem sou eu? Sim. Como Deus me vê? E esta é uma pergunta que confronta demais. Quando eu estou dentro do meu quarto, quem sou eu diante de Deus? Como é que Deus me vê? Porque eu posso estar enganando vocês. E vocês nunca vão saber o que passa no meu coração. Eu posso ministrar o louvor ali, as pessoas, que legal, que lindo, e as pessoas, e Deus vai usar aquele momento, porque não se trata sobre mim, e Deus vai usar e a pessoa vai se quebrantar. Mas vocês não sabem quem sou eu mesmo, porque quem me conhece é Deus, e Deus conhece meu coração. Então, quem é você? Quem é você quando ninguém te vê? Quando você está lá no seu quarto, né? Que é ali que a gente fica, eu digo, né? No quarto é que a gente fica nu, não temos mais como enganar, não temos como nos cobrir, não temos como... Deus, sou eu e Deus e pronto. E Deus me conhece e ali eu não tenho nem justificativa, ali não tenho como, né? Como teatralizar nada. Sou eu e Deus. Quem é você? Então, essa já é para mim um conselho muito, muito forte de todos os músicos, todos os ministros entrarem no seu quarto, como ele entra no seu quarto ali em Mateus, né? Fecha a porta e ali em secreto Deus vai tratar com a nossa vida e se perguntarem quem são vocês diante de Deus. E olha que legal, em Efésios capítulo 5, versículo 15, olha os conselhos que Paulo dá. Diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Só isso aí já. Tá tranquilo, tá? Pronto, fechou. Ponto parágrafo. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando com salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, ele estava falando da igreja, né? E louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o conselho que eu dou. Amém? Sem mais, tá, igreja? Toma essa. Quer E não são nem palavras dele, né? Não, que é pior. Não, mas isso é maravilhoso demais, porque a palavra ela penetra, né, em nós, assim, e nos transforma. É a que tem poder para nos transformar. É a que tem poder. Bom, quero primeiro agradecer mais uma vez, Dani. Obrigado, cara, irmão, que abençoador. obrigado. Precisaremos fazer em um outro momento, Obrigado. Mais obrigado, um podcast sobre música daqui a 1-2 meses aí. Se tiver disponibilidade na agenda do homem, chamar tá? o argentino. Vamos chamar. Mas aí a gente mexicano. Pegar de férias foi boa, né? foi ótimo. O Senhor prepara todas as coisas, aleluia. E a gente vai fazer um som aqui daí. Som, boa. Eu acho que vai ser muito legal. Pianão, botar o piano aqui. Pianão, vamos fazer um negócio assim. Eu acho que vai ser incrível. Dá de tirar a mesa, colocar o piano aqui, vai ficar legal, tá? Giovanni, um conselho também que você possa dar para os irmãos. O meu conselho eu tava vendo meu pai há uns 3 meses que eu tava com ele, e ele falando com uma irmã que é a líder de recepção da igreja dele lá. A gente não bota ninguém na recepção da igreja que seja carrancudo, né? Aquele irmão que não sabe sorrir. A gente não coloca ninguém no estacionamento que nem saiba dirigir para não saber ajudar como manobrar.
A gente não coloca ninguém para ajudar a fazer o cachorro-quente da cantina que não saiba cozinhar, né? Então se prepare, se você tem o chamado, se você tem o desejo de ministrar, de tocar, se prepare assim como o irmão que manobra o carro no estacionamento, assim que o irmão que escova o dente antes de ir para o culto para dar os belos sorrisos para a igreja chegando, né? E como você bem apontou ao versículo bíblico, seja cristão de verdade, para então ser um músico, né, que vá abençoar a igreja. Eu tenho visto muitas pessoas e muitas bandas ao longo de alguns anos que também sou crescido dentro de igreja, irmãos que ministram como uma forma de apresentação. E o Senhor não está ali, né? Não está nesse sistema. É claro que ele, como você falou, ele vai usar, ele vai abençoar porque é para a igreja, não é para aquele músico ou para aquela banda. Mas essa forma de apresentação não combina. Então que a gente possa ser, que Deus nos ajude, né, a honrar o nome de Cristo, adorando e louvando o Senhor de forma verdadeira, de forma bíblica e de forma séria, porque a gente precisa. E estude, né, músico? Estude. Tem que estudar. Dá aquela estudada. Estude. Inclusive, né, tem você que quer iniciar, né, ou que já está e precisa, entra lá no Jonathan Marques. Pronto. Tá? Porque ele tem um curso, tá? Sou sócio, tá? Mais Sou uma sócio vez disso aí, ele tá vendendo meu curso, tá? Mas é bom, tá? É muito bom. Para quem Não, quer aprender, bom, tá? é bom. É bom. Para você que só toca Isso. e não sabe o que está fazendo na igreja. Isso. Curso É do Jonathan justamente Marques. isso. Para quem Tá. quer aprender a tocar do zero, mas quer entender a quem, por que a o gente que tá faz fazendo? isso dentro de uma comunidade de fé. Eu diria o quê? Este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante Aleluia. de mim. Pronto. Ponto. Mas isso... E assim, Caramba, acabou. e assim nós fechamos até para... Não, mas, meus irmãos, como o Dani falou aqui e citou o Paulo, a instrução de Paulo para todos os cristãos, não apenas para os músicos, que o Senhor possa sondar o seu coração e você ver realmente a sua motivação. Por que você tem feito o que você tem feito ao Senhor, independente da música, independente se está na porta, independente se está, enfim, dentro de um grupo pequeno, ou num discipulado, ou seja, onde for que você estiver, o porquê você está fazendo isso. Realmente é pelo Senhor? Que o Senhor possa ministrar você em relação a isso. Bom, muito obrigado, Giovanni. Estivemos aqui Obrigado, John. com o pastor Dani Ribeiro, Obrigado, também da Giovanni. Onda Dura. E que o Ricardo Belegante acompanhando hoje também. Maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive, Só não a bateria... é um baterista orchipeiro, né? Não é, tá ali não... Sim, mas agora ele viu assim, mas é que ele toca coisa muito mais difícil. Sim, tá? não. Então assim, worship qualquer um toca, Sim. segundo o Dani. Não, tô brincando, não. Ele não fala isso. Tem tudo, Não. Aquilo ali tocava eixo lá, rapaz. Aquilo ali sabe fazer umas viradas que eu nunca vi na 500 vida. graus, ali Aquilo ali 500 tocava graus. tudo, rapaz. No Cassiane, tamborim. Fernanda Brum. Fernanda Brum. Voz da verdade ali, ó. Rapaz, ali é forte. Então, que você possa compartilhar com os músicos da sua comunidade de fé e da sua igreja local, que se foi abençoador para você, compartilhe. Eu acho que vai ser um conteúdo muito legal para você assistir, quem sabe com todo o grupo de louvor juntos. Assiste a parte 1, a parte 2 aí. Eu acho que vai ser muito abençoador. Tá bom? Que Deus abençoe você e até o próximo episódio. Até. Valeu!